Olá, boa noite. No ar o Correio Política, pela RCTV, Correio Web, pelo Portal Correio, a todos os internautas que nos acompanham. Vamos trazer muitas novidades aqui nesta segunda-feira. Tem a polêmica lá de Campina Grande, a novela do abastecimento d'água. Na semana passada, o secretário de Recursos Hídricos, João Azevedo, esteve ao lado do presidente da CAGEPA, Hélio Cunha Lima, para anunciar que o fim do racionamento aconteceria no próximo sábado, dia 26. Mas hoje, o governador foi lá e disse que está antecipado o fim do racionamento para o dia 25, na sexta-feira. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no Correio Política da RCTV, Correio Web, transmitida aí pelo Portal Correio. A todos os internautas, sejam bem-vindos, que a gente vai começar com uma notícia boa. Quem espera uma vaga no concurso público, é bom se preparar. O prefeito Luciano Cartacho, aqui de João Pessoa, anunciou um novo certame. Dessa vez, as vagas foram abertas para a área de saúde. Os salários podem chegar até R$3.000. As provas devem ser realizadas em novembro e Simon Cavalcante é quem traz as informações. O concurso é para o preenchimento de 587 vagas para os níveis médio, técnico e superior. A maior parte delas é destinada à UPA dos bancários, que ainda está em construção, mas que vai contratar 302 pessoas. Já para a UPA de Cruz das Armas, estão sendo disponibilizadas 273 vagas e outras 12 para o SAMU. Os salários vão de R$ 1.217 a R$ 3.101. Nós vamos apenas reforçar esse quadro de efetividade, de permanência. Nós queremos um serviço público que as pessoas sejam menos prestadores de serviço e mais colaboradores efetivos. A estimativa é de que o edital seja lançado em setembro e que as inscrições sejam realizadas em outubro. Nós vamos ter a oportunidade agora de abrir 587 novas vagas na área da saúde, especificamente para duas UPAs na nossa capital. A UPA do bairro de Cruz das Armas e a UPA do Bancários, que nós estamos concluindo até o final de março do próximo ano. Além disso tudo, nós estamos abrindo vagas também para concurso no SAMU. Então a ideia é que a gente possa, mesmo diante desse cenário de crise de adversidade, a Prefeitura está fazendo um esforço muito grande para que a gente possa fazer João Pessoa avançar cada vez mais. Então nós teremos aí 587 vagas, dessas 587, 146 são para médicos, teremos vagas para farmacêutico, para bioquímico, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, nós vamos ter mais de 300 vagas. Então é um concurso muito amplo, sem dúvida alguma, vem para valorizar cada vez mais a saúde na nossa capital. Hoje João Pessoa está chegando a 4 UPAs na cidade, então a ideia é que a gente possa cada vez mais melhorar o atendimento na área da saúde, convocar profissionais cada vez mais qualificados para cuidar da saúde da população. O concurso para a área de saúde é o quarto anunciado nesse ano pela Prefeitura de João Pessoa. Até o fim do ano, também vão ser realizados processos seletivos para a Controladoria Geral e Instituto de Previdência do município, como também para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Para a Sedurb vão ser disponibilizadas 70 vagas para o nível médio com salários de R$ 1.200. Já o IPM vai ofertar 60 vagas para os níveis médio e superior. A remuneração vai de R$ 1.400 a R$ 2.500. Outras 20 vagas são para a Controladoria Geral do município, tanto para o nível médio quanto para o superior. Os salários vão de R$ 2.500 a R$ 5.000. É uma boa oportunidade para quem está tentando um acesso ao serviço público, principalmente a garantia de uma estabilidade no emprego. A crise é grande, o Brasil ainda atravessa esse maré de crise financeira, tem 14 milhões de desempregados, segundo o censo do IBGE, de dados oficiais. Então é uma oportunidade para quem estuda, para quem é concurseiro, tentar mais uma vez fazer essas provas e conseguir passar. Deixa eu trazer aqui uma notícia que está na internet, notícia fresquinha aqui no Correio Política, é que o Tribunal de Justiça negou um recurso da defesa do prefeito de Bahia. O prefeito afastado, Berg Lima, entrou com um recurso que é chamado de agravo de instrumento. Ocorre que o Tribunal de Justiça negou esse agravo de instrumento e manteve integralmente a sentença do juiz em primeira instância, Francisco Antônio Batista, que negou a liminar de um mandato de segurança. Berg quer dar um fim ou paralisar o rito da cassação, do processo de cassação do seu mandato pela Câmara Municipal de Bahia. O prefeito interino já assumiu, já está aí com uma nova equipe
e a Câmara decidiu dar prosseguimento ao rito processual que determina a cassação definitiva do prefeito de Bahia, Berg Lima. Vamos acompanhar esse caso. Berg Lima continua preso desde o dia 10 de junho, quando foi flagrado tentando extorquir um empresário da cidade, segundo o GAECO, que é o Grupo Especializado de Combate à Corrupção do Ministério Público Estadual, e a Polícia Civil. Ele foi pego em flagrante com gravações em vídeo, em áudio e também com o dinheiro todo que o empresário repassou, devidamente feito cópias pela polícia para identificar esse repasse de dinheiro. Na ocasião, o prefeito afastado foi pego com R$ 3.500 de propina. Segundo o empresário, não seria a primeira vez que o prefeito afastado tinha recebido esse dinheiro. Ele está no batalhão da Polícia Militar à disposição da Justiça. Até agora, o Tribunal de Justiça ainda não julgou um pedido de relaxamento da prisão, embora na última sessão o relator e mais 2 desembargadores votaram pela soltura do acusado. Eles entendem que Berg Lima não oferece qualquer resistência às investigações e que poderia responder o processo em liberdade. A gente vai também acompanhando esse caso aqui no Correio Política. Bom, a gente vai a um intervalo e na volta a gente vai trazer a polêmica do abastecimento d'água em Campina Grande. Uma semana depois do secretário de Recursos Hídricos e o presidente da CAGEPA anunciarem o fim do racionamento para o sábado, dia 26, o governador foi lá à cidade hoje e anunciou a antecipação em um dia para a sexta-feira. Tem mais novidades nesse caso, daqui a pouquinho eu trago no Correio Política. Fique ligado aqui no Portal Correio. De volta com o Correio Política, pela RCTV, Correio Web, aqui pelo Portal Correio, os internautas que estão nos acompanhando. A gente vai trazer novidades aí sobre essa novela do fim do racionamento em Campina Grande. Na semana passada, o secretário de Recursos Hídricos e Infraestrutura, João Azevedo, esteve ao lado do presidente da CAGEPA, Hélio Cunha Lima, em Campina Grande. E eles anunciaram, ao lado do secretário de Comunicação Institucional, Luiz Torres, que o racionamento acabaria no próximo dia 26, no sábado. Hoje, a novidade, o governador foi a Campina Grande e lá, numa entrevista coletiva, anunciou a antecipação em um dia, ou seja, para sexta-feira, dia 25, a volta da normalidade do abastecimento de Campina Grande. E ele, inclusive, teceu críticas às lideranças políticas da cidade. Atacou diretamente o prefeito de Campina Grande e disse que no início da transposição, todos os políticos, todas as lideranças políticas que fazem oposição ao seu governo, cobravam o fim do racionamento. Agora, quando isso é possível, eles querem esticar ainda mais a falta d'água, segundo o governador, com objetivos políticos. Daniela Pimentel acompanhou a entrevista coletiva do governador hoje pela manhã e ela é quem traz essas informações. A coletiva convocada pelo governador Ricardo Coutinho aconteceu na sede regional da CAGEPA, em Campina Grande, no final da manhã, para confirmar o fim do racionamento e anunciar a antecipação em um dia. Antes, o anúncio feito pelo secretário de Recursos Hídricos do Estado, João Azevedo, o racionamento ia encerrar no sábado, dia 26, e agora, com o anúncio do governador, vai encerrar na sexta-feira, dia 25. Questionado sobre segurança hídrica, o governador falou que a segurança hídrica envolve um conjunto de fatores que vai além do volume e que o governo do estado está cumprindo a resolução da ANA, da Agência Nacional das Águas, que autorizou ainda no mês de julho a retirada de 1,3 metros cúbicos por segundo. Ricardo ainda falou que o fim do racionamento está sendo feito de forma segura e que a água que existe hoje no reservatório é suficiente para abastecer a região durante 300 dias sem racionamento. Daniela Pimentel, de Campina Grande. Está aí as informações de Daniela Pimentel, lá de Campina Grande, para o Sistema Correio. E uma observação importante. Hoje, o açude de Boqueirão atingiu 8,2% do seu volume total
de sua capacidade total de água. Isso significa que ele conseguiu acumular aí pouco mais de 33 milhões de metros cúbicos e, finalmente, saiu do volume morto. Mas isso não quer dizer que o racionamento deva ser suspenso imediatamente. O governador garante que sim, ele disse que vai sim suspender o racionamento, porque, segundo ele, há viabilidade técnica, já há provas de que o racionamento pode sair, pode deixar de ser efetivado em Campina Grande, porque há condições técnicas e a viabilidade de manter as torneiras funcionando normalmente. Agora, a Câmara de Diretores Lojistas emitiu uma nota hoje à tarde contra o fim do racionamento. A Câmara de Diretores Lojistas representa um segmento importante da sociedade campinense, representada pelo seu presidente, Arthur Bolinha, e na nota, a CDL levanta alguns pontos e alguns questionamentos para o fim do racionamento. Desde a evaporação, que vai aumentar a partir de agora, porque os meses mais quentes estão por vir, até a baixa vazão do Rio São Francisco, que foi reduzida para o açude de Boqueirão, e também as barreiras e desvios que estão sendo feitos da água da transposição a partir do leito do Rio Paraíba. Além da CDL, também estão contra esse fim do racionamento órgãos como o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal e a Câmara Municipal de Campina Grande, além das restrições do prefeito da cidade, Romero Rodrigues. Aliás, hoje à noite tem mais uma reunião desse segmento da Câmara de Vereadores de Campina Grande e também do Ministério Público para discutir a crise hídrica no estado. A novidade está aqui no portal Correio, que eu estou lendo aqui agora. A juíza Ana Carmen Pereira Jordão deferiu a liminar da Defensoria Pública do Estado e determinou a permanência do racionamento em Campina Grande. O governador Ricardo Coutinho anunciou pelas redes sociais que decisão de juiz, decisão de justiça, se cumpre, se recorre e ele vai recorrer até o fim para acabar com o racionamento em Campina Grande. E tem essa novela toda, essa polêmica, claro, tem um ingrediente político por trás. A gente também vai acompanhando aqui todo o desdobramento dessa novela do racionamento em Campina Grande. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um intervalo, na volta a gente traz uma entrevista exclusiva do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Joás Pereira de Brito Filho, ele que deu uma entrevista exclusiva ao Correio Debate da TV Correio hoje pela manhã e trouxe informações importantes sobre concurso, repasse do 12º, pagamento de precatórios e outros temas polêmicos. A entrevista ele concedeu a mim e a jornalista Lena Guimarães, que é articulista política do Jornal Correio. Fique ligado e a gente vai ao intervalo e volta em seguida com essa entrevista de Joás de Brito. De volta com o Correio Político, eu estou olhando aqui o portal Correio, está trazendo a informação agora de que o presidente da República, Michel Temer, concedeu a primeira entrevista exclusiva a um sistema de comunicação aqui da Paraíba. Foi hoje à tarde no Correio Debate da 98 FM, programa que é comandado por Nilvan Ferreira, que tem também a apresentação de Vitor Paiva e João Costa, a participação de Ecloton Monteiro aqui no Sistema Correio. E o presidente falou de vários temas, inclusive sobre a relação que ele tem com o governador Ricardo Coutinho. Temer disse que ele sabe que Ricardo não o apoia politicamente, mas mantém uma relação institucional com o estado da Paraíba. Segundo o presidente da República, essa relação é entre Estado e União e não passa disso. Temer falou de outros temas importantes, como reforma trabalhista, Bolsa Família, recessão, Previdência, também sua relação com o Congresso, a transposição do Rio São Francisco e, por final, sobre a punição do PMDB ao deputado federal veneziano Vital do Rego, que votou a favor das denúncias contra ele na Câmara Federal, naquela sessão em que foi votado o relatório do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Na avaliação de Temer, o PMDB fez certo em punir os deputados, além de veneziano, foram outros 5. Eles já recorreram à Executiva Nacional, um deles, Sérgio Sveiter,
decidiu sair do PMDB, está mesmo fora, vai para o Podemos, mas os outros 4, inclusive veneziano, estão recorrendo na mesma instância do partido, mas é claro que se eles não conseguirem essa reconsideração dessa punição, foram 60 dias da suspensão das atividades partidárias, eles deixam o PMDB e vão procurar outro partido. No caso de veneziano, fala-se muito no PROS e no próprio Podemos, mas o deputado disse que prefere ficar no PMDB e tentar recorrer dessa decisão da suspensão de suas atividades parlamentares. Bom, e a gente conversou hoje à tarde no Correio Debate da TV com o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Joás de Brito Pereira Filho. Ele falou alguns temas polêmicos como precatórios, duodécimo, relação com o Executivo e a impossibilidade de fazer concurso público. Essa entrevista foi na TV Correio. Eu estive ao lado de Lena Guimarães. Você acompanha na íntegra, a partir de agora, a entrevista do presidente do Tribunal de Justiça. Desde o início da minha gestão que eu clamei pela transparência plena do Poder Judiciário da Paraíba. E hoje já existe, Lena, no site do TJ, um portal da transparência, onde os salários dos magistrados da Paraíba estão lá colocados. Estão todos expostos, não há nenhuma dúvida sobre o que percebe o magistrado da Paraíba. Não me incomoda de forma nenhuma, irei cumprir rigorosamente o que a ministra solicitou. No caso da Paraíba, tem casos, né? Tem exemplos como esse de Goiás, aqui tem pagamentos como ocorreu lá tem super salários, quer dizer, tem um teto nacional que é de 33.700, que é o salário do ministro do Supremo, né? Aqui na Paraíba tem magistrado ganhando mais do que isso, recebendo mais do que isso, tem aqueles penduricalhos todos, né? Que estão sendo muito questionados, inclusive dentro do Congresso Nacional, que é auxílio moradia, auxílio saúde, auxílio alimentação, auxílio educação, auxílio creche. Tem isso? Não, esses penduricalhos, nós temos o auxílio moradia, que foi determinado para todo o país, todos os magistrados do país recebem o auxílio moradia, e o teto é sim respeitado aqui na Paraíba. O que talvez o magistrado receba a mais seria indenização de transporte por questão de diária, quando se locomove para uma outra comarca, aí as diárias são por fora desse teto, efetivamente, porque são necessárias para que você pague as suas despesas quando se locomove. Bom, presidente, o senhor veio fazer uma visita institucional ao presidente do Sistema Correio de Comunicação, o empresário Roberto Cavalcante, também a Beatriz Ribeiro, que é a diretora executiva do sistema. Essa visita institucional ocorreu agora há pouco aqui na sede do Sistema Correio, mas eu gostaria que o senhor dissesse um pouquinho também como é a sua relação com a imprensa, como é que o senhor vê o papel da imprensa, principalmente nos assuntos relacionados ao judiciário. O papel da imprensa é de suma importância. Nós temos hoje uma cooperação muito grande do Sistema Correio da Paraíba, que nos fornece uma página inteira para que nós possamos divulgar as nossas ações. Isso é uma cooperação muito importante. Então há um relacionamento muito bom com a imprensa e eu procuro sempre prezar por esse bom relacionamento. Desembargador, o senhor foi eleito presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba numa segunda eleição, né? A primeira eleição que aconteceu lá no tribunal, ela foi anulada por decisão do Supremo Tribunal Federal. A sua chegou até a ser questionada, mas o senhor foi confirmado presidente. E na época se falava que havia uma divisão interna dentro do tribunal, né? Uma divisão muito forte dentro do tribunal. Existe essa divisão ou foi só um fato? Esse foi um momento extraordinário? Né? Um momento porque houve uma ruptura de práticas do tribunal. Antigamente não havia uma eleição, uma disputa de eleição. Havia uma praxe onde nós elegíamos o mais antigo sempre. E isso aí era respeitado rigorosamente. E com essa ruptura gera algumas rusgas, mas isso já vem sendo debelado. Eu tenho procurado manter um bom diálogo com todos os desembargadores, mantenho o meu gabinete aberto e sou acessível a todos eles, então estou procurando exatamente implantar essa pacificação novamente no tribunal. Presidente, o Poder Executivo tinha convocado em gestões anteriores a chamada Comissão Interpoderes, que trata, entre outros assuntos, dos gastos dos poderes, das limitações, né, inclusive gastos com o pessoal. O senhor tem participado dessa Comissão Interpoderes? Não tivemos nenhuma reunião da Comissão Interpoderes. Eu tive algumas conversas com o governador Ricardo Coutinho, com quem eu me dou muito bem,
Tive algumas reuniões com ele, mas em audiências que eu provoquei para que nós pudéssemos conversar sobre essa questão do nosso orçamento. Então, o Poder Judiciário da Paraíba, ele aceitou, né, o congelamento do seu orçamento, né, para 2018, né, na aprovação agora da LDO, os outros poderes se manifestaram e criticaram esse congelamento, né. O Ministério Público disse que não tinha condições de trabalhar com esse congelamento, né, porque as despesas tinham um crescimento vegetativo, né. A Defensoria Pública também questionou. E o Tribunal de Justiça aceitou? Vai dar para trabalhar com orçamento em 2018, com o orçamento de 2016? Isso vai nos causar uma dificuldade muito grande. O tribunal resolveu enfrentar essa questão. Nós, inclusive, tivemos a colaboração do deputado Bruno Cunha Lima, que apresentou uma emenda após uma conversa que tivemos diretamente com o deputado Bruno. Envidamos esforços no sentido de aprovarmos até para evitar esse congelamento. Veja que nós vamos trabalhar em 2018 com um teto de um orçamento de 2016. Isso é uma dificuldade muito grande. Quando há uma inflação em 2017, vai haver inflação em 2018. Então isso dificulta muito o poder, amarra o poder. E isso fere o princípio da autonomia na nossa visão. Eu ingressei, inclusive, com um mandado de segurança para discutir. O Poder Judiciário resolveu discutir essa questão do não repasse do duodécimo, e isso está na mão do ministro Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal. Quais são os argumentos, presidente? Os argumentos é que a receita corrente líquida do Poder do Estado da Paraíba, ela tem crescido. E ela, só a justificativa de contingenciamento no orçamento, quando a receita corrente líquida ela tem um decréscimo. Não é o caso da Paraíba. A Paraíba vem muito bem na questão financeira. Em todos os portais de transparência, os índices são crescentes. Então não tem justificativa para simplesmente se podar ou diminuir o valor do duodécimo. O repasse do duodécimo tem que ser integral, efetivamente. A Constituição diz que os poderes são interdependentes, né? São independentes, mas devem funcionar de forma harmônica. Essa harmonia está prevalecendo, já que o Poder Judiciário questiona, inclusive na Justiça, esses repasses de verba. Não só esses, tem outras decisões judiciais que também questionam os repasses do Poder Executivo. Eu vejo de forma diferente. O fato de se discutir na Justiça não significa quebra de harmonia. A harmonia permanece. Eu sou totalmente aberto ao diálogo, permaneço aberto ao diálogo, mesmo tendo que enfrentar essa questão. Isso é uma discussão de nível jurídico, para que se haja um debate sobre a questão do repasse integral ou não do duodécimo. A questão pontual é essa que nós estamos enfrentando, mas isso significa uma desarmonia entre os poderes. O tribunal anunciou que vai fechar várias comarcas, né, no estado, né? Na classe política se pronunciou, criticou, acha que não deve, que vai prejudicar a prestação do serviço jurisdicional aos paraibanos, né? E o tribunal vai tomar essa providência de enxugar a sua estrutura por conta também do enxugamento das receitas, do seu orçamento. É por isso que o senhor está pensando em enxugar essa estrutura? Uma coisa pode ter a ver com a outra, mas na verdade o objetivo do enxugamento dessas comarcas é para melhor prestação jurisdicional. Por incrível que pareça, pode ser que pareça até um paradoxo, porque efetivamente hoje não se justifica termos comarcas pequenas, sem juiz, que não tem um número de processos razoável para que possamos manter uma comarca, com um custo muito elevado e sem ter titular para aquela comarca. Eu ainda tenho hoje 45 unidades judiciárias vagas. Quer dizer, eu preciso... Quantos são no estado? Quantos juízes são? Sim. Nós temos cargos criados, 300 cargos de juiz. Nós temos 260 aproximadamente. E comarcas? São 78 comarcas. O senhor quer fechar? Não, isso é um estudo que nós vamos ter que avançar ainda, levar ao Tribunal Pleno, porque não depende só de mim, não é um ato do presidente. O Tribunal Pleno terá que debater, se debruçar sobre esse estudo. É um estudo feito pelo planejamento estratégico do tribunal, onde a própria lei estabelece critérios objetivos para a existência de uma comarca. É necessário ter uma cadeia, tem que ter um número mínimo de processos, uma distribuição mínima mensal. Então tem uma série de requisitos que, quando não são observados, ela se torna inviável para manutenção. Mas isso não significa que a prestação jurisdicional não será feita naquela comunidade, porque é possível se manter um posto avançado. O Ceará já enfrentou isso, a Bahia enfrentou, o Amazonas enfrentou essa questão, e é uma necessidade que, na verdade, vem
com o objetivo de melhorar a prestação jurisdicional. Quem tem precatórios para receber aqui da Paraíba, né? O que é que ele pode esperar? Né? Eles vão continuar tendo aquela regularidade que vinha acontecendo? Né? O tribunal vai garantir esses pagamentos ou depende dos repasses do governo do Estado? O governador Ricardo Coutinho, eu tive uma conversa com ele logo no início da gestão para exatamente pleitear os repasses do precatório, que hoje ele vem repassando por força de uma liminar que foi dada em um mandado de segurança, aproximadamente 1,5% da receita corrente líquida. E aí eu conversei com o governador se prontificou a começar a efetuar o pagamento em maio e fez realmente, de fato, o primeiro pagamento em 10 de maio. Depois pagou em junho uma outra parcela, que equivale a 11 milhões e 300 aproximadamente, e em julho também efetuou no dia 20 uma outra parcela. Então ele vem efetuando esses pagamentos. Só que ficou um hiato, ficou um atrasado, que era do período da minha gestão, de janeiro, que seria 10 de janeiro, 10 de fevereiro e 10 de março, que daria aproximadamente 33 milhões e 900 mil. Eu tentei ainda notificá-lo para que ele visse uma forma de parcelar esse atrasado, como eu estou fazendo com as prefeituras normalmente. As prefeituras estão comparecendo, estão tentando negociar esse atrasado, mas aí ficou difícil porque o governo do Estado entendeu para colocar esse montante no final do pagamento da dívida, que seria em 2020 pela emenda constitucional número 94. E não era possível ficar inerte nessa situação e omisso, porque a responsabilidade é do presidente do Tribunal de Justiça. A Constituição é muito clara nesse aspecto. Então foi quando eu determinei o sequestro dessa quantia. Houve uma reclamação do governo do Estado, foi distribuída para o ministro Ricardo Lewandowski. A ministra Carmen Lúcia procurou ainda uma tentativa de conciliação. Eu compareci junto com o governador, conversamos sobre a situação. A ministra Carmen Lúcia deixou muito claro que esse período teria que ser pago pelo governo do Estado e que o governador apresentasse uma proposta para que houvesse o pagamento mensal desses 11 milhões e 300 que já vem sendo pago e mais uma parcela desse atrasado, que fosse efetuado o pagamento. O governador fez uma petição nos autos, pedindo para parcelar, mas num montante de 100 parcelas. E aí houve o decurso do prazo das férias forenses e o processo foi devolvido ao relator para que decidisse. O ministro Ricardo Lewandowski, ele manteve a decisão do sequestro, mas determinou que não fosse utilizado o dinheiro enquanto não houvesse a decisão de mérito daquela reclamação. E aí a situação é essa que se encontra hoje. Houve o sequestro, efetivamente o sequestro não se concretizou no todo, porque não havia esses 33 milhões nas contas do Estado, embora eu tenha tentado sequestrar por mais de uma vez. E hoje estamos nessa pendência e vamos tentar uma composição com o governo. Estou aberto ao diálogo, volto a dizer ao governo do Estado que a abertura é total e plena no sentido de resolver o problema do Estado, mas também o problema dos credores, que estão numa expectativa muito grande de receber os seus créditos. Para você ter uma ideia, Lena, hoje os precatórios ordinários, porque nós temos hoje precatórios ordinários, precatórios preferenciais e os precatórios do acordo. Hoje nós temos 3 sistemas de precatórios, diria sistemas. O precatório ordinário é aquele que está no ano de 2006, ou seja, está parado em 2006, porque o que ocorre na prática? Dos 11 milhões e 300 que são repassados para o Poder Judiciário efetuar o pagamento dos precatórios, 50% desse valor é destinado a uma conta para acordos. São aqueles credores que querem aderir a um acordo com uma redução de 40% e aí recebe os seus valores, logicamente. Furam a fila? Não furam porque é uma sequência, é permitido por lei. Não há quebra da ordem cronológica, até porque não pode ocorrer essa quebra. Não pode ocorrer. Isso é uma determinação legal, há uma legislação que prevê essa situação. Então, 50% daquele valor é destinado à conta de pagamento de acordos. É publicado um edital e é chamado na sequência. Aqueles que aderem recebem dentro dessa sequência. Hoje, para você ter uma ideia, nós estamos no ordinário em 2006 e o pagamento dos acordos já avançou para 2010. E já vai ter um novo edital. Eu não sei a data, mas já deve ter um novo edital para 2011.
Achei um deságio aí, né, nessa conta. 40%. 40%, ou seja, Deságio. se você tem R$100 para receber, você recebe 60. Para poder receber antes. Para receber antes, para antecipar esse pagamento. Agora, presidente, esses precatórios têm que ser pagos até 2020, não é isso? Exatamente. E a Paraíba, se eu não me engano, o senhor me corrija se o valor estiver errado, devia 1 bilhão em precatório. Vai dar tempo? Com essa liberação, vai dar tempo? Não, dessa forma que está hoje, não se concretizará o pagamento em 2020. Não tem meios de você concretizar com esse repasse no valor que se encontra hoje, não tem como liquidar essa dívida até 2020. Agora, a ministra Carmen Lúcia, ela tem uma preocupação com tudo isso e tá até com a ideia, ela nos disse na última reunião de presidentes, que está pensando em fazer uma reunião com os presidentes, conjunta com os governadores, para ver uma solução. Até porque o Supremo vai se pronunciar brevemente sobre uma forma para uniformizar essa questão dos pagamentos dos precatórios. Isso é uma preocupação que o CNJ tem, o Supremo tem e o legislador constituinte também está tendo. Tanto é que já teve várias emendas para tentar solucionar isso. Veio uma emenda 64 anterior a 94, a 62, salvo engano, e que determinava o pagamento em 15 anos. Depois viram que não era viável, colocaram a emenda agora 94 para tentar solucionar. Então vai ter que chegar a um bom termo para resolver a situação dos estados, que estão com dificuldades financeiras, e a situação dos credores, que têm o direito a receber os seus créditos. É uma frustração grande, né? Frustração grande, é verdade. Ganhar uma ação na justiça, quer dizer, esperar a tramitação todinha de uma ação com todos os recursos possíveis, e quando você tem o direito reconhecido, ainda ir para outra fila para poder receber. Né? Novamente. Exatamente. E a fila, às vezes, nem anda, né? Você veja, 2006 está parado, totalmente paralisada, porque o valor que eu tenho hoje... De 11 anos atrás, de decisões de 11 anos atrás. De decisões... 2006, veja só, para chegar ao nível de precatório, tem que haver o trânsito em julgado da decisão. Então... Quando o senhor fala 2006, foram as que transitaram em julgado em 2006. Não, elas transitaram em julgado, pode ter sido transitado em julgado em 2004, 2003... Porque a requisição do precatório, só para que você possa entender e o telespectador também possa entender como funciona o sistema de precatório. Quando eu ganho uma ação que ela transita em julgado, o juiz determina até 1º de julho que seja oficiado ao presidente do tribunal para inserir no orçamento do ano seguinte, aquele valor que me é devido. Então, se eu ganhei R$100 mil, o orçamento, eu mando um ofício para inserir no orçamento do ano que vem até 1º de julho. Tem que ser até 1º de julho, porque senão não entra no orçamento do ano seguinte, só entra no posterior, no outro ano. Então tem essa é a formalização do precatório. Então pode ter transitado em julgado, às vezes fica demorando no cartório. Transitou em julgado em 2003, mas só chegou o ofício em 2006. Está aí a entrevista exclusiva que o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, concedeu ao Correio Debate da TV Correio. Hoje, comigo estava a jornalista Lena Guimarães. Final do Correio Política desta segunda-feira. A todos uma boa noite. Você fica com a programação da RCTV Correio Web, assistindo sempre aqui pelo Portal Correio, www.portalcorreio.com.br. A todos uma boa noite, até segunda.